Bom, eu vou começar esse vídeo falando que eu não sou um especialista, não sou um desenvolvedor renomado na área. Eu não tenho praticamente nenhum projeto concreto assim, sem ser uma calculadora que eu fiz em React e o meu TCC da ETEC que eu fiz em Flutter. Então, não tem como eu vir aqui dizer que eu tenho experiência em programação. Eu posso falar que eu sou um desenvolvedor iniciante em busca de um projeto concreto, mas claramente não tenho a banca para vir aqui e falar como se eu soubesse de algo. Só que de uma coisa eu sei: conseguir um estágio na área de desenvolvimento, mesmo morando em São Paulo, não é nem um pouco fácil. Pelo menos é isso que eu penso desde que eu comecei a faculdade, que eu tô fazendo Ciências da Computação, só que é EAD. E antes disso eu tava fazendo ADS na FATEC, só que eu tranquei a faculdade. E de todas as candidaturas que eu fiz para vagas de estágio, que foram mais de, sei lá, em 4 meses, deve ter sido mais de 1.000. Certeza que foi mais de 1.000. Nenhuma teve retorno positivo. E eu não tô podendo depender muito dos outros. Então, a única saída que eu tô tendo é procurar um emprego qualquer, mesmo que seja de produção. Mas eu fiquei me perguntando, será que realmente é muito difícil conseguir vaga de estágio? Ou eu simplesmente não sou bom, não me qualifico? E o que me disseram é que muitas dessas vagas, muitas dessas empresas valorizam muito mais se você tem experiência. E essa experiência que eles pedem, se você não tem experiência profissional, tem que ter sido demonstrado em algum projeto seu. Ter o GitHub em dia é bem importante. E o meu GitHub não tem praticamente nada de útil lá, que demonstre que eu tenho uma desenvoltura. Eu tô recentemente aprendendo React. React é basicamente, falando de uma maneira bem esdrúxula, é JavaScript com HTML, só que a estrutura de um projeto React, as coisas que você tem que saber, gerenciamento de estado, o que são os React Hook, como criar seus próprios, até ter um código mais limpo e profissional, é algo que não é fácil de pegar assim de primeira, ainda mais aprendendo de forma autodidata. Não é como se eu só estivesse entregando currículo. Eu já tentei muitas formas de empreender. Eu já pensei em edição de vídeo, porque edição de vídeo é algo que eu me interesso, é algo que eu nunca tentei fazer por não ter um computador que rode um editor bom assim. Não um editor bom, meu computador não roda nem o CapCut, nem o Shortcut, que é super leve e tal. Mas todo editor de vídeo que eu uso no meu computador, na hora de renderizar, ele desliga sozinho. Então isso vem me impedindo. Já pensei em design, só que eu acho que eu tentei achar a clientela da forma errada. Eu não consegui me vender bem, eu não tenho tanto talento, assim, não tenho conhecimento técnico. Já pensei em fazer comissão de arte, mas eu parei de desenhar faz muito tempo. Eu vou colocar uns desenhos aí na tela que eu já fiz. Alguns são comissões, outros são desenhos que eu fiz por fazer. Pra ter uma noção, eu até tentei vender bala na rua. Deu certo ali, em 3 horinhas eu consegui fazer R$40. Foi uma quantidade de dinheiro assim pro tempo que eu fiquei ali, que quando eu era um jovem aprendiz isso é praticamente o dobro do que eu ganhava por hora. Mas da segunda vez que eu fui, eu não fui tão bem, eu desanimei. Mas eu já tô fugindo um pouco do assunto aqui. O assunto é, eu fui muito ingênuo ao pensar que eu ia conseguir um estágio rápido no primeiro semestre, em um curso que tem 4 anos de duração. Porque quando eu fazia FATEC, o próprio Centro Paula Souza tem um programa de estágio, que é o Centro Paula Souza, que engloba a FATEC e a ETEC, é o mesmo grupo. Eles têm um programa de estágio para alunos e para ex-alunos, se não me engano. Fora o networking que você tinha com os professores, você podia ter uma indicação ali, mas na Cruzeiro isso não existe. Simplesmente não existe, ao menos na modalidade EAD. Os professores nos deixam à mercê da plataforma. As poucas aulas online assíncronas que eu tenho, que é a aula que acontece em um momento específico, quando a gente pergunta das atividades que valem nota, o professor fala que isso aí é com a tutoria, que ele tá lá para passar um conteúdo X, e caso a atividade que seja da mesma matéria que esse professor não aborde esse conteúdo, ele não tem muito o que fazer. Então ele meio que joga no colo da tutoria, da plataforma, e fala para você se virar. Ao menos foi essa experiência que eu tive. E não é como se eu não estivesse procurando vagas, porque em São Paulo o que mais tem é vaga de estágio. Tem muita oportunidade aqui, tem muita vaga de estágio na área. Só que o problema é, eu moro na zona leste, eu não moro no centro. É mais fácil para mim do que para quem mora no interior? Sim, porque por um lado a competitividade no interior é menor, mas a quantidade de vagas também é menor. E aqui no centro a quantidade de vagas é maior e a competitividade é muito maior. Uma viagem daqui para minha casa até o centro de São Paulo, na Estação da Luz, por exemplo, no mínimo 2 horas. De 1h30 a 2 horas. Eu não acho isso muito.
mas as empresas olham para o município onde eu moro, no meu currículo, eu não vou falar o município onde eu moro, mas eles olham para esse município e falam, eu nunca ouvi falar nesse município. Certeza que não é aqui no centro, certeza que não é na capital de São Paulo. E os caras não contratam. Eu não moro em Taubaté, onde eu moro ainda é área metropolitana, e mesmo assim falou que gostou do meu currículo, que a entrevista fluiu bem, mas que não ia me contratar porque eu morava muito longe. Eles comentaram, caramba, é um peão pra você chegar aqui, né? Não, mano, não é 1h30, é 2 horas. E de volta, dá 4 horas, dá 4 horas, mas o estágio é 6, de 4 a 6 horas. Isso é 10 horas do dia fora, tem gente que trabalha 10 horas e fica 1 hora esperando o ônibus ir, outra hora voltar, são 12 horas fora de casa. Eu tô no lucro, mesmo que fosse 3 horas de viagem, eu tava no lucro, mas isso não existe. Outra coisa que eu também percebi é que eles têm como requisito, a maioria das vagas, você tá a partir do segundo semestre da sua faculdade. E eu até entendo isso como requisito, porque tem muita gente que começa no primeiro semestre e não continua. E pra você estar no segundo semestre, você não tem que ter só dedicação, você tem que ter passado pelo primeiro, tem que ter sobrevivido a ele. Mas ainda assim, isso coloca a barreira de entrada pro mercado lá em cima. Fora, eu não vou nem citar a situação das IA, que hoje em dia eu vi muito pleno e muito sênior falando que uma IA já consegue fazer o trabalho de um júnior. Quem dirá de um estagiário? Óbvio que tem que ter alguém coordenando ali, mas quem que vai coordenar? É o sênior, é o pleno. É bizarro pensar que a ferramenta que veio para auxiliar a gente no mercado e, nossa, você não vai programar mais, é o Vibe Coder. É essa ferramenta que vai substituir você no mercado. E eu sei que vai vir uns boomers falar, é só dev medíocre foi substituído por IA, mas eu não tive nem a chance de ser medíocre, eu nem tive a chance de ser um dev. Tenho certeza que tem muita gente que nem eu, que tá penando para conseguir o primeiro estágio, não sabe nem por onde começar. Tem gente que começou a faculdade e não sabia nem o que era uma variável, o que era if, else, quem dirá coisas como, sei lá, notação Big O, garbage collector, esse tipo de coisa mais para frente, assim. Por exemplo, esse tipo de coisa que eu não aprendi na ETEC. Na ETEC eu aprendi arquitetura de software, mínima ali, a estrutura de uma página da web, eu aprendi um pouco de HTML, CSS não aprendi nada sobre. O professor gastou 30 minutos explicando como existia a diferença entre o H1, o H2 e o H3, que o H1 é grande, aí os outros são menores, e nossa, que merda, hein? E o meu TCC, eu não sei porquê, eu e meu grupo a gente era maluco, porque o meu TCC podia muito bem ser um site, podia ser um bagulho feito com HTML, CSS, JavaScript, um banco de dados ali super simples no, sei lá, usar o SQLite, fazer um back-end lixo, fazer o bagulho funcional e já era. Mas não, a gente inventou de fazer em Flutter. Linguagem orientada a objeto, uma matéria que nem tinha na grade do curso. E quem teve que aprender isso aí? Eu. Até hoje eu não sei conceitos muito avançados de programação orientada a objeto, eu também não tenho nenhum projeto onde eu aplique isso. Eu sei como funciona, eu sei o que é um objeto, eu sei coisas como, por exemplo, o polimorfismo, eu sei o que é, eu sei explicar. Mas, se você me perguntar, tá, onde você aplicou isso? Você tem algum projeto? Não, tem esse do Flutter, tem esse aí, desse aplicativo. Eu pulei de Portugal para Flutter, aprendi sozinho o que era a programação orientada a objeto, e nem aprendi direito, porque nenhum professor me ensinou, porque não era da grade do curso. E eu vejo uns caras tipo o Mano Deivin, o Jovem Tranquilão, Augusto Galego, Fábio Akita, esses caras que tem um nome aí já na plataforma, e a maioria deles não tem uma visão otimista para a área de desenvolvedor. Ao menos eu sei que muitos deles consideram esse ano de 2026 como um dos piores momentos para se entrar na área. Muitos falam, IA é uma bolha, isso aí vai explodir. Tem empresa vivendo de subsídio e jogando token aí, fazendo você gastar token aí de graça, que tá custando milhões para eles, para você ficar dependente deles. E aí eles vão começar a cobrar caro para você usar IA de verdade ali, e você vai se lascar. E aí eles vão começar a ganhar dinheiro de novo. E aí a bolha da IA vai explodir, vai estourar. E eu, como mero ser humano diante deles, eu não... O que eu vou falar? Os caras tá errado. Eu não sei se eles tá errado, se eles tá certo. Pra mim, eles tá certo. Estão na área mais tempo que eu, deve saber o que tá falando. Mas eu acho que esse é um dos piores momentos pra você tá procurando estágio. Ao menos tá sendo pra mim. Porque eu sei que se ao invés de ETEC eu tivesse feito a FATEC ou qualquer outra faculdade em 2023 e tivesse procurado estágio, eu tinha achado alguma coisa. Em 2023 tinha IA? Tinha IA, mas não tava essas coisas ainda. Não tava. Não era o que se tornou depois do... Já tava tendo
tendo, com certeza, mas não ia ser tão difícil quanto tá sendo agora de conseguir um estágio. Porque hoje tem 15, 20 IA no mercado que é recomendada para programação. Tem o Cursor, tem o próprio ChatGPT, tem o Claude, tem outras IA tipo o GitHub Copilot. Então, para você começar na área no momento onde tem uma ferramenta que faz tudo o que você tá aprendendo a fazer de graça e mais rápido, enquanto as vagas pedem para você ter 2 anos de experiência. Já vi a vaga de estagiário de desenvolvedor pedindo Power BI. Experiência com Power BI, não é só saber Power BI, é experiência com Power BI. E inglês que assim, se você tá na área de desenvolvimento, de programação e você não tem um inglês bom, eu iria atrás de melhorar meu inglês, porque ao menos esse requisito deles eu concordo que realmente é bom ter. Ainda mais se você quer uma vaga na gringa. Mas o restante, mano, tá no segundo semestre, tudo bem, eu já vi vaga do terceiro ao quinto. Porque você tá estipulando o último semestre, cara, de que vale pra você se eu vou terminar minha faculdade até de 2028 ou 2030. Não faz diferença nenhuma pra você. Só tem que saber se a minha faculdade não vai terminar amanhã, que aí você não me contrata hoje e eu trabalho durante 25 dias. Nem tinha que ter isso como requisito. Eu não sei onde eu quero chegar com isso. Provavelmente isso é mais um monólogo comentando sobre essa área, comentando sobre estágio e como tá difícil estágio hoje em dia. Não tive roteiro nenhum, não escrevi nada, só falei o que tava na minha cabeça. Primeira vez minha fazendo isso. Não sei nem como finalizar isso. Não sei nem o que vai estar aparecendo na tela. Provavelmente eu vou colocar alguma gameplay de Pokémon Emerald e uma musiquinha de fundo pra deixar o clima menos deprimente. Mas é isso. Eu provavelmente vou postar bastante coisa aqui de comentário, porque eu sempre quis começar na internet, mas eu sempre pensei, pô, vai dar muito trabalho, ter que fazer um negócio excepcional ali. Não, eu só podia gravar meu áudio, colocar uma gameplay de fundo e falar o que eu penso. Então, eu resolvi postar. Se vai ter alguém que assista, se não vai, eu já não sei. Mas se você tem uma experiência parecida com a minha, ou você tá numa situação parecida com a minha e você quer compartilhar, deixa nos comentários que eu vou responder todos. Todos os 5 comentários que vai ter, eu vou responder todos. Então é isso. Valeu por ter ficado escutando eu falar abobrinha por não sei quantos minutos. E falou.